Quem achou, diga amém. Nós vamos ler todo o capítulo, Esther, capítulo 1, verso 1 até o final. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Susã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata em colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meumã, Biztha, Arbona, Bigtá, Abagatá, Zetar e Carcas, trouxessem à sua presença a rainha Vasti usando a coroa real, para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, e eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. E o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais nobre, ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Assim enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Posso ouvir um amém? Amém.
Querido, eu não sei descrever muito bem o que eu estou sentindo aqui hoje. Mas eu quero te dizer, querido, que talvez essa seja uma das palavras mais importantes que eu vou ministrar desde o início desse ministério. Talvez pelo momento em que nos encontramos, não apenas como igreja, mas olhando para o cumprimento dos tempos. Eu acredito que essa palavra é uma palavra para sacudir-nos. É uma palavra para nos reorganizar, nos reposicionar em Deus. Nós estamos aqui diante de uma história que retrata muito bem a nossa história. Talvez você vai me perguntar, pastor, o que a história dessa mulher chamada Vasti tem a ver comigo? Tem muita coisa a ver conosco, a história dessa mulher. Por isso, querido, eu peço a Deus nessa noite que essa palavra possa mais do que nos emocionar, ela possa ocasionar em nós uma profunda reflexão que nos leve a um lugar de arrependimento ou de mudança de mente. A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, e você acha que arrependimento é apenas derramar lágrimas, mas para Deus arrependimento significa trazer sobre si uma nova mentalidade. Significa pensar diferente, significa mudar a nossa perspectiva, a nossa ótica, a nossa ideia, a maneira como nós pensamos, como nós enxergamos a vida, como nós entendemos as coisas. Tudo isso faz parte da metanoia, tudo isso faz parte do arrependimento. Não é apenas derramar lágrimas, mas é transformar o nosso interior, a maneira como nós fomos sendo programados ao longo de toda a nossa vida e que tem nos roubado da presença dEle. Como eu sei que alguém está sendo atraído para a presença de Deus, a mente desse fulano está sendo mudada. A mentalidade do indivíduo está sendo restaurada, está sendo alinhada, corrigida com a mentalidade de Deus. Então, quando nós falamos de arrependimento, está além de lágrimas derramadas, está de uma mente transformada. Está de novos conceitos, novos paradigmas, novas ideias. Sabe, nós temos que abandonar algumas coisas que nós temos acreditado até o presente momento e tomarmos posse da mentalidade de Deus para mim e para você, porque, queridos, se isso não acontecer nas nossas vidas, nós vamos continuar recusando o chamado do Rei. Nós vamos continuar recusando estarmos em sua presença. Aqui eu quero chamar a atenção para você, dentro desse texto, para a história dessa mulher, dessa rainha chamada Vasti. Vasti aqui estava tendo uma festa pessoal, uma festa paralela, enquanto o rei dava a sua festa para todo o seu povo. Naquele período, naquela época, o império de Xerxes dominava o mundo inteiro. O texto fala de 127 províncias onde Xerxes dominava. E um dia ele decidiu dar uma festa para todos os seus súditos. E nesse dia onde ele convoca todos os seus súditos para estarem ali, participando daquele banquete que ele oferecia, estava ali também havendo uma festa paralela. Uma festinha pessoal particular de Vasti. Ora, por que Vasti não estava participando da festa que o rei estava dando? Por que ela resolveu estabelecer uma festa à parte, paralela àquela que o rei havia proposto? E a festinha pessoal de Vasti foi tão séria que lhe custou nada mais e nada menos do que a sua posição no reino. É exatamente isso que vai nos custar, querido.
as nossas festinhas particulares, a nossa posição no reino. É por isso que eu estou dizendo, querido, que essa palavra talvez seja uma das palavras mais importantes que eu já ministrei até hoje. Porque, querido, eu vou te dizer uma coisa. Se não houver um final para as nossas festinhas particulares, nós ficaremos de fora da festa dele. Olha, querido, nós sabemos que pertencemos a um rei, sim ou não? Sim. Ele é rei e nos fez a sua rainha na condição de igreja. A igreja é a rainha dele. Mas semelhante a Vasti, nós temos feito o mesmo. Desprezado o chamado do seu rei. E por que nós temos desprezado o chamado do nosso rei? A resposta é simples. Porque nós temos as nossas festas particulares, das quais não queremos abrir mão. Nós temos alguma coisa que nós estamos chamando de mais importante do que aquilo que o rei está promovendo. Nós estamos enganando nós mesmos, essa é a verdade, querido. Irmão, eu estou numa paz tão interior aqui na frente, que está sendo tá tão esquisito, que está até difícil para que eu consiga encontrar, ordenar as palavras dentro de mim para dizer tudo o que eu quero dizer nessa noite. Mas nós vamos ter que pôr um ponto final na nossa festinha, querido, porque senão nós vamos ficar fora da festa dele. Por isso que essa palavra é séria, irmão. Você quer ficar fora da festa dele? Então pare de rejeitar o seu chamamento. Pare de rejeitar o seu convite. Dê ouvidos à voz dele. Porque o ignorar de Vasti ao convite do rei lhe custou a sua posição no reino. Ela perdeu a sua coroa, irmão. Ela perdeu o seu lugar. Ele tem um compromisso conosco, mas nós estamos comprometidos com tantas coisas que nos impede de aceitarmos o seu convite. Nunca duvide do compromisso de Deus com você, irmão. Algumas pessoas acham que Deus não se importa com elas, que Deus não está interessado nelas. Eu quero te dizer, Deus está interessado em você, Ele se importa com você. Mas nós estamos tão comprometidos com a nossa festa, com as nossas festinhas particulares, que quando Ele nos chama, a gente ignora, a gente rejeita. Não, peraí, eu tenho algo mais importante para fazer. O que eu arquitetei, o que eu planejei, o que eu arrumei, é mais importante do que o que Ele está fazendo. Eu quero te dar essa palavra, querido. Deus vai bagunçar as nossas festinhas particulares, na qual Ele não está presente, na qual Ele não faz parte. Eu vou te dizer mais uma vez, Deus vai pôr um fim às nossas festinhas particulares, aonde Ele não está sendo convidado. Porque se Deus não fizer isso, querido, quem ficará fora da sua festa seremos nós. O conselho de Deus, querido, é para que nós não imitemos certos exemplos errados. A Bíblia nos ensina para não imitarmos certos exemplos. Por quê? Porque Deus não quer que eu e você caiamos no mesmo julgamento. A Bíblia fala assim, olha, algumas coisas nos foram deixadas escritas para que não imitássemos o mesmo exemplo. Para quê? Para não cairmos no mesmo tipo de julgamento. E nós estamos imitando exatamente o que essa rainha fez. O que ela fez, pastor? Ela estava promovendo algo quando o rei estava promovendo outra coisa. Mas nós não nos cansamos de imitar o exemplo dessa mulher.
Querido, você vai ter que pôr algumas coisas de lado que você chama de prioridade. Tem algumas coisas que nós estamos falando que é prioridade, e isso está nos roubando da presença do nosso Rei. Você vai ter que pegar essa sua listinha, irmão, e você vai ter que começar a riscar algumas coisas. Só que para você começar a riscar algumas coisas, você vai ter que começar a ouvir Deus falar com você, irmão. Porque só Deus pode mostrar para você o que é primário, o que é secundário, o que é mais importante, o que é menos importante. E aqui, Vasti não deu prioridade à presença do rei, porque ela estava buscando os próprios interesses. Olha como nós estamos vivendo, buscando os nossos próprios interesses. Ela estava querendo cumprir a agenda pessoal dela. Irmão, cancele algumas coisas na sua agenda pessoal. Tem gente preocupado em cumprir a sua agenda pessoal. Eu sei que muitos não gostam de ouvir isso. Tem gente que não gosta com que o pastor toque em certas áreas da vida dele, porque ele acha ruim. Porque quando o pastor começa a falar, ele começa a tocar aonde é a agenda pessoal do indivíduo, aonde ele não quer abrir mão. E é exatamente onde você não quer abrir mão que Deus está te chamando para abrir mão. Porque ele diz: se você não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, você não pode me seguir. E ao invés de você achar ruim algumas coisas que você está ouvindo, querido, por que você não pergunta qual chamado você está respondendo? Tem gente que acha ruim, fica ofendido com certas coisas que o pastor fala. Ao invés de você achar ruim comigo, por que você não se pergunta qual chamado você tem respondido? Se é o chamado dos seus próprios interesses, ou é o chamado do rei para você estar na presença dele? Ora, irmão, será que o rei Xerxes pediu alguma coisa absurda para a rainha? Ele só falou: traga a rainha para a minha presença. Você consegue entender que Vasti perdeu a sua posição porque recusou a presença do rei, irmão? Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar isso? A sentença do rei foi algo sério? Claro que foi. Mas quando você olha para aquilo que ele faz com ela, para a maioria de nós nossa, o rei foi rígido demais. Só porque ela não quis comparecer na presença dele, ele desapossou ela da sua posição. O rei foi muito rígido. E aí quando você lê o que diz aqui, o exemplo dessa mulher não apenas demonstrava com o que ela estava preocupada, mas era um exemplo que respingaria em toda uma nação, e que geraria uma consequência nas outras pessoas que haviam visto o comportamento dela, o desrespeito dela. O que ela fez não foi apenas ignorar um chamado, ela ignorou a presença de quem a chamava. Irmão, eu estou aqui, querido, todo culto, eu não estou só chamando você, eu não estou só pregando para você, Ele está chamando você. Só que se você não entender, você vai falar: eu vou lá na igreja para ouvir mais uma palavra. Só que você não está entendendo que Ele está chamando você para a presença dEle. Foi o que essa rainha não entendeu. Ela não estava recusando apenas o chamado do rei, ela estava recusando estar na presença dEle. É exatamente a mesma coisa que nós estamos cometendo, irmão. Quando você não dá ouvidos ao que é dito aqui, você não recusa apenas a minha palavra, você recusa a presença de quem está te chamando. Você está entendendo? Eu posso ouvir um amém? Amém. Vasti chegou à posição de rainha porque ela foi escolhida pelo rei. O mesmo se aplica a nós, foi Ele quem nos escolheu. Querido, eu quero te dizer, você foi escolhido. Amém. Olha, Jesus disse para os seus discípulos em João, capítulo 15, verso 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar fruto, e fruto que permaneçam. Você foi escolhido por Ele, querido.
Ele está te chamando todos os dias para a presença. Mas se você não abrir mão das suas festinhas particulares, você não vai atender ao seu chamado. Você não vai corresponder com ele. Qual que era o desejo do rei Xerxes, irmão? Irmão, a rainha Vasti aqui, a palavra Vasti, o nome Vasti significa linda. Sabe qual que era a vontade do rei? Era apresentar a beleza da sua rainha para todos os povos. Sabe qual que era a vontade do rei? Era trazer a sua rainha para a sua presença para mostrar a sua majestade e formosura. Sabe qual é o desejo do nosso rei? É apresentar o seu povo em sua majestade e formosura. Só que semelhante a ela nós estamos fazendo. Eu quero te dizer algo seríssimo, querido. Eu quero que você guarde isso. Porque o que eu vou te dizer é seríssimo. Ele vai apresentar a sua rainha em majestade e formosura. Eu vou dizer de novo, ele vai apresentar a sua rainha em majestade e formosura. Agora ouça isso, conosco ou sem nós. Sabe por quê? Porque ele tem rainhas que estão respondendo ao seu chamado. E se eu e você não respondemos ao chamado dele, seremos nós que ficaremos fora daquilo que ele está promovendo. Você consegue entender a seriedade do que eu estou dizendo aqui, irmão? Então você vai continuar com a sua agendinha pessoal, sempre colocando tudo à frente do Senhor, sempre arrumando desculpas, sempre arrumando pretexto. Isso aqui é importante, aquilo outro é importante, eu não tenho tempo para responder ao meu chamado agora, eu não tenho tempo para atender o que Deus está pedindo para mim, eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo. Talvez você ache essa afirmação um absurdo, que eu acabei de te dizer, que se nós não respondemos ao seu chamamento, ele vai apresentar uma igreja, uma rainha sem nós, ou conosco. Você pode achar, o pastor está falando um absurdo, será que eu estou mesmo? Olhe para as 10 virgens, quantas que entraram para as bodas. Se você acha pesado o que eu estou dizendo, olhe lá para elas, 10 eram virgens, apenas 5 entraram. As outras 5 ficaram de fora. Pastor, eu vim para a igreja hoje porque eu estava esperando ouvir uma mensagem que me animasse, que me levantasse. E eu estou ouvindo essa palavra, pastor, e ao contrário, isso está me gerando medo. A mensagem que nos anima deveria ser aquela que nos chama para a presença dele. Eu quero ouvir uma mensagem de autoafirmação, de autoajuda. Você não precisa de autoajuda, você precisa da ajuda do alto. Eu preciso ouvir uma mensagem, que me deixa todo empolgado, emocionado, feliz. Querido, a mensagem que você precisa, eu estou pregando ela, para você ir para a presença dele. Nós queremos uma mensagem de ânimo, que nos deixe continuar fazendo exatamente o que queremos, ainda que isso signifique rejeitar o seu chamado. Eu imagino que se todas as igrejas pregassem exatamente o que o Espírito Santo quer, nem todas elas estariam tão cheias como estão. Porque as pessoas estão querendo ouvir uma mensagem de ânimo, mas que não as leve a um lugar em Deus. Você quer ser animado, irmão? Quem quer receber ânimo aqui? Eu te digo, vá para a presença dele. Só que eu quero uma mensagem que me deixe animado. Não, pastor, eu preciso de ânimo. Mas a mensagem que eu quero ouvir é aquela mensagem que deixa eu continuar fazendo exatamente o que eu quero, independente se eu vou rejeitar a presença e o chamamento dele ou não. É bom nós ficarmos com medo mesmo, irmão, desse tipo de mensagem. Olha para mim. É bom nós ficarmos com medo mesmo desse tipo de mensagem. Porque o que eu estou dizendo aqui, querido, não custa a sua vida, custa a sua eternidade.
Não é para o agora, é para a eternidade, irmão. É para nos gerar medo, causar temor, porque o desrespeito de Vasti causou a sua queda. O que o texto diz que nós lemos aqui? Que ela desrespeitou a ordem do rei. O desrespeito de Vasti causou a sua queda. E sabe quando nós o desrespeitamos? Quando nós perdemos o temor. Pastor Ricardo costuma dizer que temor é medo com respeito batido no liquidificador. É verdade. Nós perdemos o temor, irmão. Ele está, eu vou usar esse termo, mas não é ele que está fazendo, é eu que faço. Mas ele está esgoelando com a gente. Ele não está esgoelando, porque ele fala manso e tranquilo. Quem esgoela é o pastor. Mas eu estou aqui esgoelando, dia após dia com você, para você ouvir a voz dele, atender ao chamado. Mas a gente está desrespeitando aquilo que a gente está ouvindo. Como isso não causará a nossa queda, irmão? Será que Vasti não pensou no que aquela atitude poderia lhe custar? Ou será que ela não se importava com a opinião do rei? Tem um monte de gente assim, não se importa com o que está ouvindo, vem para a igreja porque acostumou a vir para a igreja, vem para a igreja porque virou evangélico católico. Pastor, o que é o evangélico católico? Ele vai na missa no domingo para tirar o peso da consciência. Eu não me importo com o que o pastor vai me dizer. Você não precisa se importar com o que eu vou te dizer. Eu só posso te dizer uma coisa. Se você não se importar com o que Deus está te dizendo, não é fora da minha festa que você vai ficar, é fora da festa dele. Querido, eu aprendi uma coisa há muito tempo, e eu quero que você aprenda a mesma coisa. Aprenda a ver e a ouvir Deus além das pessoas. Às vezes eu tenho que ver e ouvir Deus por meio de pessoas que eu nem gostaria. E coitado de mim, querido, se eu não atender o seu chamado. Coitado de mim se eu não reconhecer que é Ele quem está falando. Coitado de mim se eu não reconhecer e não for para a presença dEle. A dureza de coração nos faz ouvir uma mensagem como essa e não recebê-la. Porque amamos nossas festinhas particulares. Pastor, o que é uma festinha particular? Querido, chame de festinha particular tudo aquilo que você deixa ele de fora. Isso é uma festinha particular. Vou fazer. Ele está aí? Não, então é sua festinha particular. Chame de festinha particular quando ele estiver te convocando para a presença dele e você inventar alguma coisa para fazer além daquilo que ele está te chamando. Deus está te chamando? Deus está te chamando? Então não invente outra coisa. Se disponha a ir até Ele. Eu dizia esses dias para uma pessoa: como conseguiremos atender ao seu chamado se não damos ouvidos àquele a quem Ele usa para nos chamar? Estou eu aqui, chamando você, toda quarta e domingo. Mas como vamos atender ao chamado dele, se não estamos ouvindo aqueles a quem ele usa para nos chamar? O rei Xerxes, ele não foi pessoalmente chamar a rainha Vasti. Ele foi? Ele fez o quê? Ele mandou seus 7 oficiais. Algumas versões dizem que eles eram eunucos. Mandou os seus 7 eunucos ir lá chamar a rainha. Ei, eu sou um eunuco aqui nessa noite do rei, estou chamando você. Ei, eu estou aqui para te dizer, o rei está te chamando. Você vai fazer o quê? Você vai continuar na sua festinha particular? Você vai continuar chamando o que é seu de mais importante do que o que é dele? Os eunucos eram responsáveis por cuidar das esposas do rei. Eu não sou o seu dono, eu sou apenas um mordomo dele. Estou aqui só para cuidar de você, querido, que é a noiva dele, que é a esposa dele, que é a rainha dele.
Deus tem os seus eunucos que estão chamando a sua rainha, mas ela está se negando aí. Querido, eu não estou chamando você para morrer para si mesmo e viver para mim, mas Ele vai chamar você para morrer para si mesmo e viver para Ele. Eu não estou chamando você para negar a si mesmo e me seguir, mas Ele vai chamar você para negar a si mesmo e segui-lo. Só que a gente acha um absurdo esse tipo de mensagem. A gente acha que é abusivo, o pastor está sendo abusivo, falar esse tipo de coisa para mim. Se você acha que é um absurdo eu te dizer, negue-se a si mesmo, Ele está te dizendo, ei, além de você negar a si mesmo, se negue e me siga. Se você acha que eu pego pesado ao afirmar algumas coisas aqui, é porque você não prestou bem atenção ao que Jesus disse. Enquanto eu te digo venha, Ele te diz larga tudo e venha. Eu só vou falar para você, meu filho, venha. Ele vai além de mim, Ele vai dizer para você larga tudo e venha. Qual mensagem é mais pesada, a minha ou a dele? O que eu estou fazendo aqui nessa noite? Estou dizendo para você, vá para a presença dEle. Só que Ele vai além de mim, Ele diz, venha para a minha presença. Mas para você vir, larga tudo. A recusa de Vasti demonstrava com que ela se importava. Talvez na cabeça dela pensasse que fosse tão ou mais importante que o rei. Ora, irmão, a autoridade máxima no reino é o rei. O que aquela mulher tinha na cabeça? Será que ela estava achando que ela era tão ou mais importante do que o rei para negar o seu chamado? Está aqui. Que, meu bem? Tá aqui. Quem que é seu tio? Meu tio que minha mãe tá caçando aí. Como é que é o nome dele? Calma aí. Quem que é? Quem que é o tio dela? Hã? Ali o seu tio ali, ó. Ali, ó, vem cá. Olha lá, ó. Ali, ó. Tá vendo? Tá fazendo o quê? Tá chamando. Será? Deus, ó, até agora, quantos minutos que eu estou falando? Você não ouviu? Deus trouxe uma criancinha aqui para dizer para você, eu estou te chamando. Não, graça e paz, irmão. Não pode negócio desse não, Deus não é gente não. Ô Ian, vejo que tem um chamado para você, viu meu filho? Onde que eu estava? Lembrei. O que Vasti tinha na cabeça? Será que ela estava achando que ela era tão ou mais importante do que o rei? Eu vou te dizer uma coisa, querido, você é importante, mas não mais importante do que ele. Deus olha para você, Ele não te despreza, irmão. Deus olha para você, Ele te deseja. Eu acho que eu estou te dando uma boa notícia. Deus olha para você, Ele te deseja. Só que você não é mais importante do que Ele mesmo. Você tem que entender isso. Sabe, você até pode ter as suas atividades, mas elas devem ser postas de lado quando o rei te chamar. Eu não estou falando, querido, contra você viver a vida. Eu não estou falando para você entrar em quatro paredes e esquecer de tudo. Você tem a sua vida, você tem as suas atividades. O que eu estou querendo dizer é que quando Ele te chamar, coloque as suas atividades de lado. O problema é que alguns pensam que Deus está mais interessado no que promovemos do que estar na sua presença. Tem um monte de gente assim. Não, isso aqui é importante, eu não posso abandonar, eu não posso deixar de fazer isso aqui. Pode! Se Ele está te chamando, você pode, você deve. Já cansei de ouvir de pessoas, pastor, eu não posso por causa disso.
Não vai dar para mim, pastor, por causa daquilo. Se você diz não para mim, que sou um mero homem, de carne e osso, falho, quando você vai conseguir dizer sim para Ele? Eu penso que Deus não vê problema em termos as nossas atividades. O problema é quando as nossas atividades são mais importantes e nos fazem recusar a sua presença e seu chamamento. Ora, irmão, será que Deus está querendo tolir você? Obviamente, como eu disse, algumas coisas nós vamos ter que deixar para trás, vamos ter que deixar de lado, vamos ter que riscar na nossa agenda, mas Deus não é contra você. Nem tudo Ele vai te dizer, olha, deixa isso aqui, não. Só que nós temos que entender que nada é mais importante do que a presença dEle. Nada é mais importante do que o seu chamamento, irmão. Olha que interessante. Uma criancinha veio aqui, chamou o Ian, ele foi para onde? Ele foi lá atender o chamado. Graça e paz, irmão. Sério, a atitude dessa criança falou mais do que toda a minha palavra aqui. Porque demonstrou duas coisas. Deus está te chamando e você precisa sair do seu lugar e ir até onde Ele está. Pedro, Tiago e João estavam envolvidos em sua atividade. Qual era a atividade deles? Pescar. Passaram a noite inteira pescando, não pescaram nem um lambari, nem uma piabinha. Você, Diegão? Não pegaram nem uma piabinha. Jesus entra no barco deles. Aí Jesus fala assim para eles: lance a rede lá. Milagre acontece. Pá, encheram o barco. Eles estavam envolvidos com o quê? Com a sua atividade. Quando eles veem o que acontece, o que a Bíblia diz? Eles voltaram para a orla, puxaram o barco para fora da água. Tinha tanto peixe no barco. Sabe o que eles fizeram? Deixaram a sua atividade para segui-lo. Eles estavam envolvidos com a sua atividade, mas quando o mestre chamou, eles deixaram tudo para trás para segui-lo. Lucas 5,11 diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E ainda tem gente dentro da igreja que acha um absurdo esse tipo de mensagem. Jesus não é gente, não, Ele é a gente. Como pode? Pastor, como eu vou deixar isso aqui? Foi Deus que me deu. Uai, não foi Jesus que deu os peixes para eles também, não? O mesmo Jesus que proporcionou a bênção, falou assim: agora você larga tudo e me segue. Pastor, você está pedindo para eu sair do meu emprego e ficar por conta de Jesus? Estou dizendo que se você ouvir o chamamento dele, será preciso pôr de lado o que você está fazendo e ir em sua direção. É isso que eu estou dizendo. Não estou mandando você largar seu emprego, mas se você ouvir ele te chamando, ponha de lado o que é seu e siga-o. É simples. Porque cada resposta, ouça o que eu vou dizer agora, cada resposta que deixamos de dar, cada chamado que deixamos de corresponder, vai minando de nós nossa posição e autoridade. Eu vou dizer de novo. Cada resposta que deixamos de dar, cada chamado que deixamos de corresponder, vai minando de nós a nossa posição e autoridade. Vasti deixou de responder ao seu chamamento, e isso lhe custou a sua posição e autoridade. Depois a gente quer reclamar que a gente não tem autoridade. Não é que você não tem autoridade, você abriu mão dela. Porque você não respondeu, correspondeu com o chamamento dele. O rei sempre terá aqueles que atenderão ao seu chamado. Agora ouça, se Vasti não corresponde, Esther vai corresponder.
ele sempre tem alguém que vai corresponder com o seu chamado. Agora, olha que interessante isso. Eu disse que Vasti significa o quê? Linda. Esther significa o quê? O que significa seu nome, Estherzinha? O que significa seu nome? Sabe o que significa? O que significa? Estrela, star. Agora, olha que legal isso. Vasti foi a primeira esposa. Perdeu a sua posição. Vasti significa linda. Esther significa estrela. Do que adianta você ser linda, mas não brilhar para ele? O rei quis apresentar a beleza de sua esposa, mas ela se recusou a brilhar. Vós sois a luz do mundo, mas a luz que somos é a extensão da luz que em nós está sendo projetada. Ei, estrela, a luz que você emana é a luz que está sendo projetada em você. A beleza não vale nada se você não brilhar na presença dele. Vasti não brilhou na presença do rei. Brilhe na presença do rei. Não importa se as suas festinhas particulares são bonitas e justificáveis. Se elas te roubam dele, você não só está perdendo tempo, mas correndo o risco de perder a sua posição. Tem um monte de coisinha assim, sabe? Que a gente fala, não, isso aqui é justificável. É justificável para você, mas não para ele. Justifica, pastor, eu deixar de ir nos cultos pelo menos uma vez na semana por causa disso. Justificável é para você, querido, e não para ele. É justificável, pastor, eu ter só um dia na semana para estar com ele. É justificável para você e não para ele. Judas perdeu sua posição porque a sua agenda era outra. Judas perdeu a sua posição porque a sua agenda era outra. Algumas coisinhas precisam ser canceladas, senão nós é que vamos perder a verdadeira festa. Tem um monte de gente com agenda pessoal, colocando ela na frente. Mais uma vez, pastor, quando você fala assim, fica parecendo que Deus não se importa com nada que é meu. Ei, olha para mim, deixa eu te dar uma boa notícia, porque ele se importa tanto com o que é seu, que ele te chama para a presença dele, para que o que é seu seja mais ou melhor, ou muito mais melhor do que o que você tem planejado. Ele se importa tanto com você que ele está falando, vem para a minha presença, porque o que é seu vai se tornar melhor. Mas não. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, mas o que ele diz não é importante. Mas o chamado dele não é importante. Vasti perdeu a oportunidade de sair muito maior do que já era, irmão. Olha, imagina comigo. O rei com a festa aqui. Quem você acha que Vasti convidou para a festa dela? Só as mulheres. Ela convidou só mulheres. Vasti perdeu a oportunidade de sair maior do que ela já era. Porque quando o rei chama ela para a presença, era para fazer o quê? Para apresentar ela perante todo mundo. Imagina as mulheres convidadas da festa de Vasti olhando para ela e dizendo, essa mulher é bela mesmo, ela é gloriosa, ela está revestida de formosura, e agora o rei chamou ela para a presença dele e apresentou para todo mundo. Ela perdeu uma oportunidade de ouro para sair maior do que já era. Essa história continua se repetindo conosco. Até quando não entenderemos que o seu propósito é nos exaltar? Ele está te chamando, sabe para quê? É para que você seja exaltado. Deus não tem problema em te exaltar. O problema é quando você se exalta.
Ele quer te exaltar, mas ninguém vai ser exaltado carregando os seus próprios interesses, vivendo a sua própria agendinha. Você pode, querido, sair daqui fazendo de conta que você não ouviu nada. Você pode continuar com as suas atividades paralelas, as suas festinhas particulares. Ou você pode começar a corresponder quando Ele te chamar, porque o chamado é dele, mas a escolha é sua. Você pode fazer dessa palavra mais uma palavra, mas Ele está te chamando, mas a escolha é sua. Por isso não acho um absurdo essas palavras. Acho um absurdo não colocar de lado o que é seu por aquilo que é dele. Jesus não chamou seus discípulos para segui-lo sem ter uma causa maior, irmão. Alguém aqui tem... Vamos imaginar um cenário aqui. Imagine ele. Eu disse quem? Imagine ele te proporcionando prosperidade. Imaginou? Te enriquecendo. Imagine ele colocando riquezas na sua mão. Então depois ele vem e diz para você: põe tudo de lado. Dá aos pobres. Tudo que você tem, dá aos pobres. Tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. É um absurdo isso? Para aquele jovem rico foi um absurdo. Mas ele não estava chamando alguém sem ter um propósito maior para esse alguém. Ele não vai pedir para você colocar de lado o que é seu, sem com que ele tenha preparado algo maior do que o que é seu. Mas nós continuamos fazendo da nossa causa maior do que a causa dele. Como nós demoramos para entender isso? Nunca teremos uma causa maior que a dele. Mas alguns, pela dureza de seus corações, vão achar que tem. E por isso vão perder a sua posição. Agora, olha que interessante, estou começando a ir para o fim. Hoje, na parte da tarde, enquanto eu meditava nessa palavra, eu recebi uma notificação no meu celular, da Bíblia, de recomendação de leitura. E quando chegou lá o versículo para mim, a passagem para mim, Apocalipse capítulo 3, verso 11 e 12. Irmão, eu abri. Na hora que eu abri, olha o que diz aqui. Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que Vasti perdeu? A sua coroa, a sua posição de rainha. E aí ele vem e diz para nós: retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Verso 12 diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Por que ele vai escrever o novo nome dele em você? Porque você abandonou o seu próprio nome para receber o nome dele. Guarda o que você tem, querido, para que ninguém tome a sua coroa. Foi exatamente o que Vasti perdeu. Será que Deus está falando com você, irmão? Ou será que esse é só mais um apelo emocional do pastor? Pastor, o que eu devo fazer então? Agora nós vamos entrar para a parte prática. O que eu faço? Ora bolas. Irmão, o caminho é sempre o mesmo. Para toda a rota errada que nós pegamos, o caminho é sempre o mesmo. Arrependa-se. Nós precisamos de arrependimento. Mudarmos a ideia de que o que temos é mais importante do que o que ele tem. Mais uma vez eu digo, arrependimento é mudar de mentalidade. É tirar de nós essa ideia de que o que eu tenho é mais importante do que o que ele tem. É isso que nós estamos precisando. É parar de achar que eu sou o centro de tudo e que ele tem que atender a todos os meus caprichos. Esse é o evangelho de alguns amaciantes.
Tem um amaciante que diz aí que Cristo é o centro de Deus e você é o centro de Cristo. Isso é evangelho amaciante, irmão. Você não é o centro do evangelho. Ele é o centro do evangelho. Se você fosse o centro do evangelho, ele ia dizer assim: não precisa largar nada não, deixa que eu vou largar tudo para seguir você. Ao contrário, ele diz: você larga tudo, então me segue. Ele é o centro do evangelho. Só que nós achamos que ele está aqui para atender os nossos caprichos. Esse não é o evangelho de Cristo. Talvez alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas está escrito que tudo que eu pedir no nome dele eu vou receber. Você está dizendo que ele não está aqui para satisfazer os meus caprichos, mas a Bíblia diz que tudo que eu pedir no nome dele eu vou receber. Só que você tem que ler todo o versículo. João 15:7 ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês vão pedir o que quiser e vai ser feito. Olha a condicional dele, querido. Nós queremos pedir, nós queremos exigir com que ele satisfaça os nossos caprichos, mas não queremos permanecer na palavra dele e nem a palavra dele permanecer em nós. Você consegue perceber o que vem primeiro é o que é dele? Ele não veio para viver a nossa festinha, irmão. Ele veio para nos convidar para a festa dele. Mas a sua rainha está recusando o seu chamado. Eu não estou dizendo que Jesus se recusa em participar dos momentos da sua vida. Eu estou dizendo que nós é que recusamos participar da vida dele. Chame Jesus, querido, para os momentos da sua vida. Eu não estou dizendo que ele está se recusando em participar disso. O que eu estou dizendo é que nós estamos recusando o chamado dele. Você quer que ele atenda ao seu chamado, mas você não quer atender ao chamado dele. Você quer que ele te dê dinheiro, mas você não dá dinheiro quando ele pede. Você quer o fardo dele que é leve, mas você não se dispõe aí quando ele te chama: venha para a minha presença, toma sobre vós o meu fardo. Ah, não, eu quero o fardo de Jesus porque é leve, eu já não aguento mais, pastor, essa vida de sofrimento, oh Deus, oh céus. Ah, eu preciso de paz, pastor. Eu não aguento mais a situação. Eu estou carregando esse fardo pesado há tanto tempo, pastor. Está parecendo novela mexicana? Eu sou um péssimo ator, né, irmão? Isso aqui é o fardo dele. Quem que é o fardo dele? Amém. Só que você tem que se dispor a ir para a presença dele para substituir um pelo outro. A gente quer riqueza, prosperidade, mas quando ele fala assim: olha, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, você fecha seu coração para dar, você fecha seu coração para ofertar. Querido, quantos aqui perceberam que já tem tempo que eu não falo sobre dinheiro? Por que eu não falo? Porque Deus me deu uma palavra alguns meses atrás, que era para eu me calar em relação a isso. Você acha que eu vou ficar calado por muito tempo? Na hora que eu começar a falar, irmão, vai ter neguinho que vai começar a falar assim: ó, o pastor não pregava sobre dinheiro, agora o pastor está pregando só sobre dinheiro. Eu quero te dizer algo. Uma das coisas que Jesus mais falou na Bíblia foi sobre dinheiro. Eu não vou falar sobre dinheiro para arrancar dinheiro de você, mas eu quero te mostrar que você quer dinheiro dele, mas quando ele pede para você, você não quer dar. Você quer que ele satisfaça os seus caprichos, mas quando ele te chama para fazer a vontade dele, você não quer fazer. Quando eu venho aqui e falo assim: irmão, nós temos uma necessidade. O Alisson ali, ó, com um projeto de atender pessoas, está lá, Cisgoela. Não, nós precisamos de coisa. É uma vergonha. Mas ele tem mais ajuda de pessoas de fora do que pessoas de dentro. Isso é uma vergonha para nós. Não estamos atendendo ao chamado. Mas você quer prosperidade, para quê? Para gastar nos seus próprios interesses? Esbanjar nos seus próprios prazeres? Sabe, querido, vou abrir meu coração agora. Eu queria ter coragem para hoje dizer tudo que eu gostaria de dizer para você, de verdade.
Só que eu não posso fazer isso, porque algumas pessoas não suportariam o que iriam ouvir. De verdade, às vezes eu tenho vontade de dizer algumas coisas para vocês e eu não digo, porque alguns aqui não têm condição de ouvir. Jesus, certa vez, ele vira para os seus discípulos em João, e ele fala assim para os seus discípulos, João 16:12: tenho ainda muito o que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Então, para não desviar você, muitas coisas eu retenho de você. Para não dificultar o seu caminho, muitas coisas eu me isento de falar, porque vocês ainda não podem suportar. A pergunta é, por que ainda não podemos suportar? É porque nós estamos sendo sem vergonhas, não queremos abrir mão do que é nosso, por aquilo que é dele. Porque se você continuar lendo João 16, no verso 13, Jesus continua dizendo para os seus discípulos, ele diz primeiro no verso 12, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda, mas vocês ainda não podem suportar. Só que no verso 13, Jesus continua dizendo assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, lhes anunciará o que está por vir. Irmão, por que tanta dificuldade em ouvirmos o que o Espírito Santo veio trazer para nós? Se nós já recebemos o Espírito Santo, por que não estamos ouvindo? Quem já recebeu o Espírito Santo? Por que você não está ouvindo? Porque que quando Jesus disse isso, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, mas ele disse, quando vocês receberem, vocês vão entender. Por que não estamos entendendo? Será que nós estamos caindo naquilo que Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, estou terminando, verso 1, Paulo disse assim, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Será que nós estamos ouvindo espíritos enganadores? Que nos dizem que mais importante é atendermos a nossa agenda em primeiro lugar? Querido, quando você está convencido de que você tem que colocar o que é seu na frente do que o que é dele, você está ouvindo um espírito enganador. Você já se perdeu na fé. E ele diz aqui, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. O que é abandonar a fé, irmão? É abandonar a palavra dele. É abandonar o chamado dele. Paulo disse mais em 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Algumas coisas que eu disse aqui são um absurdo para algumas pessoas. Ora, não vou mais naquela igreja, porque eu não concordo com o que o pastor está falando. Eu não vou mais naquela igreja, porque o pastor tocou nessa área da minha vida. Quem que o pastor pensa que eu sou? Ele não sabe o que eu passei, o que eu sofri, para chegar até aqui, para conquistar o que eu conquistei. Eu não quero saber o que você conquistou, eu quero saber o que ele conquistou para você. E alguns não suportam mais a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não queremos atender o chamado dele, querido, é simples. Porque nós queremos apenas cumprir os nossos próprios desejos. Hoje é noite de reavaliarmos o que é importante de fato. Ele se importa conosco, mas também se importa mais com a sua palavra, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele se importa com você, mas ele se importa mais com a palavra dele, porque se ele negar a palavra dele, ele está negando a si mesmo. E a palavra dele para mim e para você é: siga-me, venha após mim. Eu estou te chamando para a minha festa, eu estou te chamando para o meu banquete, querido. Há um convite sendo feito. Se o rejeitarmos, perderemos o que ele está oferecendo. Eu vou finalizar com essa passagem. Eu queria que você abrisse lá comigo em Lucas capítulo 14. Eu vou finalizar com essa parábola de Jesus, para te mostrar que há um convite para mim e para você que está sendo feito. Lucas 14.
verso 15 ao verso 24. Jesus vai contar uma parábola aqui. Todo mundo achou? Diz assim: um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. O que o rei Xerxes estava fazendo? Uma festa com um banquete enorme. Olha, não é a mesma coisa? Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Quem que é esse servo aqui nessa noite? Sou eu. Ele me enviou aqui para te dizer, querido, eu estou te chamando para a minha festa. Agora, olha aqui no verso 18. Olha os convidados, olha a resposta dos convidados. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Você ter propriedades é errado, irmão? Deus quer que você tenha sua casa própria. Deus quer que você tenha seu comércio. Deus quer que você tenha sua empresa. Você não quer, então fica morando de aluguel para o resto da vida. Será que ele é contra você ter propriedade? Mas veja que a propriedade serviu de uma desculpa para impedir com que aquele indivíduo correspondesse ao convite. O primeiro disse aqui: comprei uma propriedade, não posso ir, eu preciso ir ver a minha propriedade, me desculpe. Verso 19, outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Irmão, aqui, tudo isso aqui é conversa justificável, sim ou não? Qualquer um de nós pegaríamos qualquer exemplo desse aqui para justificar nossa ausência e não corresponder com Deus. Qualquer um de nós. Nenhuma dessas coisas aqui é errada em si mesmas. Nenhuma dessas coisas é errada em si mesmas. Você ter propriedade não é errado. Você ter aqui, no caso, os animais aqui, fala de recursos, não é errado. Você casar não é errado. Errado é quando você usa essas coisas para não corresponder com o chamado dele. Agora olha a seriedade. Verso 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. O que o rei ficou com a rainha? Bravo da vida. Ele ficou tão irado que ele destituiu ela do cargo. Destituiu ela da posição. Aqui diz que o Senhor ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Por quê? Porque esses daqui não têm agenda pessoal para cumprir. Porque esses daqui não têm festinha particular para colocar na frente da minha. Esses daqui vão me ouvir, reconhecer que eu estou chamando e vão vir, porque eles não têm nada para si. E aquilo que eu oferecer para eles, eles vão tomar para si. Mas nós temos muita coisa para nós, é por isso que não estamos querendo o que é dele. Vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, traga os pobres, aleijados, os cegos e os bancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Será que essa palavra é séria ou ela é brincadeira? Será que é o pastor fazendo um apelo emocional, ou será que é ele que está te chamando para a presença dele? Será que eu que estou gastando aqui 1 hora do seu tempo para ficar falando mais uma vez na sua cabeça que você tem que se arrepender? Nós temos que nos arrepender e mudar o nosso conceito, aquilo que a gente acha que é melhor para nós. Começamos a dizer: Senhor, eis-me aqui. Quantos podem dizer: Senhor, eis-me aqui?
Irmão, eu não quero fazer parte desses primeiros que foram chamados. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, a primeira galerinha que foi chamada, ele garantiu, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Porque desprezaram. Você não pode provar daquilo que você despreza. A gente passa, vou terminar, a gente passa uma vida toda desprezando ele, e no final das contas, a gente quer receber a recompensa. Ora, irmão, que recompensa? Sabe qual é a recompensa que você vai receber? Uma porta fechada na sua cara. Ah, tá lá as virgens lá, ó. Assim que entraram, depois das outras 5, chegou correndo atrasado, bateu na porta, ninguém abriu a porta. Elas só ouviram uma voz por detrás da porta, ó, já fechou, não tem como entrar mais. É por isso que eu estou falando que essa palavra é séria, porque isso está lidando não com o tempo, não com a vida nessa terra, mas com a nossa eternidade, irmão. Nós vamos corresponder ao seu convite? Vamos continuar sendo indiferentes. Arrependa-se. Se for para ter lágrimas, tenha lágrimas. Mas principalmente, mude a ideia que você tem da vida, das coisas e de prioridade. Olha, querido, sem querer jogar água, no momento que a gente teve aqui antes da palavra, mas o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ele diz assim, ele disse, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele vos exaltará no tempo oportuno. Alegria sim, na presença dEle sim, como nós cantamos na última canção, mas se Ele está dizendo, converta a vossa alegria em pranto, o riso de vocês em choro. Se nós fizermos outra coisa contrária a isso, nós estamos fazendo diferente do que Ele espera de nós. Converta vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Por quê? Porque eu reconheço que eu não estou respondendo ao chamamento dEle para a minha vida. Querido, nenhum crente que é sincero consigo mesmo, olha para si, olha para ele, olha para o que você tem, olha para o que ele tem e fica bem consigo mesmo. Se você fica bem consigo mesmo, olhando para si e olhando para ele e achar que está tudo bem, você não nasceu de novo, você está morto. Porque qualquer crente que olha para a sua vida e olha para a vida dele e passa a entender aquilo que ele espera de nós e não entra numa crise consigo mesmo, está errado. Está errado. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima na presença dele, querido? Para dizer para ele, Senhor, eu me arrependo, eu sinto muito. O tempo para nós dizermos, sentimos muito, é enquanto há fôlego de vida dentro de nós. Depois, querido, você não vai ter mais tempo para dizer eu sinto muito. Depois você vai receber a sua recompensa. E Ele é tão justo e fiel, que Ele vai nos dar exatamente aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos. Quantos aqui ouviram o chamamento dele nessa noite? Eu estava conversando com a Isa, semana passada a gente estava indo embora, prometo que agora eu termino. A gente estava indo embora depois da oração, e aconteceu uma situação uma vez, eu precisei do José. Eu estava viajando, e eu estava voltando de viagem, e eu precisava que o José fosse me buscar. Não lembro se era Uberlândia ou era Uberaba. Era uma das duas cidades. Olha para você ver. E eu tinha outras pessoas para poder, que eu pudesse recorrer. Só que eu queria que fosse o José. Tinha que ser o José. Porque eu estava conversando, eu já vinha conversando com o José fazia um tempo. Eu estava ensinando algumas coisas para ele, da importância de nós correspondermos quando somos chamados.
Estava ensinando isso para ele, estava tentando mostrar para o José, a gente só quer corresponder se Deus descer do céu em forma de corpórea, se um anjo vier até nós e falar, eis que te digo de mim mesmo. Só que a gente não consegue reconhecer quando Deus usa pessoas para nos chamar. Eu estava ensinando essas coisas para ele, apareceu uma situação em que eu queria provar isso nele, para ver se o José estava entendendo o que eu estava querendo ensinar para ele. Eu estava ensinando para ele, José, as pessoas dentro das igrejas, elas não sabem ouvir os seus pastores, porque elas são ovelhas que apacentam a si mesmas. Quando o pastor chama, elas não querem corresponder com o pastor tem que ficar se esgoelando, porque elas não querem se dispor a fazer o que é preciso. E aí eu falei, José, eu vou chegar a tal hora, em tal lugar, e eu preciso que você me busque. José virou assim para mim e falou assim, não, cara, não vai dar não. Eu tenho um negócio para fazer. E o negócio que o José tinha para fazer podia ser feito no outro dia, na semana que vem, no ano que vem, talvez no dia de São Nunca. E mediante o que ele falou para mim, eu não falei nada, eu fiquei quietinho, irmão. Eu poderia ter falado assim, José, mas eu tenho conversado com você já tem tanto tempo, parece que você não ouviu nada do que eu te falei. Do que adiantou eu gastar tempo com você, falando todas essas coisas para você? Que é preciso se dispor quando alguém chamar. Mas eu fiquei quietinho, irmão, não passou, eu não lembro quanto tempo passou, acho que não passou nem meia hora. José me manda mensagem, que hora você vai chegar, estou indo te buscar. Falei para ele, cara, é exatamente isso que eu esperava de você. É exatamente isso que Deus espera de nós. Jesus fala de um pai com 2 filhos. E o pai vira para os filhos e fala assim, vai para a lavoura trabalhar. Um dos filhos fala assim, não vou. O pai vira para o outro filho, e o outro filho responde, tá bom pai, eu vou. O que falou que não ia foi, o que falou que ia não foi. O José é aquele que falou para mim, não vou, e depois se dispôs aí. É esses que Deus está procurando. Muitos de nós estamos aqui cantando coisas e com a nossa boca declarando coisas. A minha vida é tua, eu me entrego a ti, tudo que é meu é teu, eu me rendo a ti. Aí quando Deus está lá de cima, lá olhando, sei, estou vendo. Está lá, seu pastor está chamando você, tem tanto tempo que seu pastor está chamando você e até hoje você não respondeu com ele. Como é que você pode dizer para mim que você está disposto a ir ou fazer alguma coisa? Pastor Alan Taylor, minha esposa está fazendo um curso com o pastor Alan Taylor lá dos Estados Unidos, e ele ministra esse curso para líderes, pastores e líderes. Irmão, a maioria de nós aqui não tem condição de ouvir o que aquele cara diz. O que eu vou dizer aqui para você, nem deveria dizer, mas eu vou dizer. Muitos nunca serão levantados a uma posição de liderança, porque nunca se dispuseram para atender o menor dos chamados do seu pastor. Se amanhã eu falar assim, eu preciso de tal coisa, se eu colocar lá no grupo, estou precisando de tal coisa, vai ser raro alguém falar, pastor, eu estou disposto. E eu não estou falando para você agora começar a se dispor, porque eu estou falando, porque não é o meu chamamento, é o chamamento dele. Mas nós queremos subir em posições, irmão, mas não atendemos ao que nos é proposto, não reconhecemos nada. Pergunta se o José foi me buscar. Sabe o que eu fiz no final das contas? Falei, José, não precisa não. Ele nem precisou me buscar. Eu só queria a disposição dele. Deus só quer a sua disposição, querido. Quantos vão se dispor aqui nessa noite? Quem vai se arrepender? Mais uma vez eu digo,
Não é só derramar lágrimas. Arrepender é você mudar essa sua cabecinha dura. Ele disse assim, olha, eu vou tirar o coração de pedra desse povo e vou dar um coração de carne para ele. É isso que nós estamos precisando. Perder esse coração enrijecido, endurecido, e receber um coração que pulsa, um coração amolecido, um coração que vibra, um coração que vive. Fica de pé no seu lugar.